A gente entra agora na parte das figuras gráficas de continuidade. A primeira é retângulo, a segunda aqui a gente vai abordar a bandeira e a terceira é a flâmula. Tá? O retângulo ele é um padrão gráfico ou figura de continuidade que representa um momento de consolidação ou congestão do preço durante um determinado período. Aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, nesse exemplo aqui. Ó, observe aqui que ele vinha de uma tendência de alta, certo? Chegou nesse determinado ponto, ele fez um topo duplo, tá? Ele não conseguia romper essa, essa região aqui, tá? Essa região da resistência, no caso, né? Aqui, você tendo um topo duplo, né? Dois topos paralelos entre si e um fundo, você já tem a possibilidade de fazer o traçamento de a identificação visual, né, de um retângulo, tá? Mas via de regra ele vai ser constituído por três topos duplos, né? Três topos ou três fundos e aqui no caso, né, dois fundos e se for de baixo ele vai ser dois topos, tá? Aí ele vai tender a romper uma das marcações. A gente já vai entrar nessa parte do rompimento, tá? Vamos lá, mas como ocorre a formação do padrão? Ocorre quando o mercado ele está trabalhando lateralmente. Via de regra, esse padrão aqui vai aparecer quando o mercado lateralizar, tá? Ou seja, sem tendência definida. Os preços se deslocam com movimentos entre um suporte e resistência bem definidos e está acumulando. Ele vai fazendo aquela. Vocês lembram dos ciclos do mercado, né? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele pode vir a acumular, certo? Ou ele pode vir a distribuir. Vamos supor que nesse exemplo que eu passei ali, tá? Ele vinha de uma alta, ele fez uma acumulação aqui, provavelmente ele vai. Tem uma regrinha tá, que fala que o rompimento ele tende a seguir a movimentação anterior, tá? Porém, muitas das vezes acontece isso aqui, ó, certo? Ele rompe ao contrário do que era para ele fazer, era para seguir, dar continuidade para alta, mas ele rompe para baixo, mudando todo o ciclo anterior, tá? Essa parte dessa observação eu vou passar mais lá embaixo, certo? Mas via de regra é isso aqui, tá? Ele vai vindo uma alta, ele vai fazer uma lateralização, né, ou uma acumulação, aí ele tende a romper aqui. Rompeu, ele vai buscar uma região de distribuição, né, que é acumulação de topo. Aí ele vai trabalhar aqui dentro até juntar força para romper de novo, tá? Então aqui no caso, assim, fazendo a assimilação, né, daquela primeira informação dos ciclos, né, dentro do mercado, duas fases, a gente tem que aqui ocorre a concentração de demanda, certo? Né, de compradores, ele tende a romper para cima. Aqui, como tem a concentração de oferta, né, são os vendedores, ele tende a romper para baixo, tá? Essa é uma regrinha base. Aqui, geralmente o retângulo ele é formado por dois ou mais topos e fundos que podem ser ligados por linhas horizontais paralelas. Igual eu passei aqui, né? Se você conseguir identificar a formação de um topo duplo, você já tem a possibilidade de fazer a marcação, tá? Puxa uma linha horizontal de um topo para o outro, automaticamente você já tem um fundo, certo? Aqui você já tem a formação de um retângulo, tá? Aí você vai aguardar se ele vai romper ou não, né? Ele pode romper a resistência e subir, ou ele pode romper o suporte e descer, tá? Repare na figura acima que a linha horizontal que liga os topos é a resistência do padrão, já a linha horizontal que liga os fundos é o suporte do retângulo. Aqui eu tenho um exemplo mais macro, né? Quais são as principais características? Primeiro, o rompimento da linha de resistência ou suporte tende a ser a favor da tendência do preço que antecede a formação do retângulo. Só um pouquinho, deixa eu só ver se entrou alguém.
Então aqui ela tende aqui, ó, tende a ser a favor, né, da tendência. A tendência anterior era de alta, certo? Então ela brigou aqui, ganhou força e subiu, tá? Então aqui a gente tem que é uma região de acumulação, né, onde concentrou é, a demanda em si, né, houve a concentração da demanda, né, ou dos compradores, certo? Ganhou força aqui e rompeu para cima, tá? Aqui é o contrário, aqui é um exemplo de baixa. Aqui vinha uma tendência de baixa, certo? Aí o preço brigou aqui nessa região, que fez uma acumulação, né? Eu chamo de acumulação por causa dos ciclos, tá, gente? Mas aqui vocês vão perceber como ele faz topos e fundos definidos. Ó, fez um fundo, testou um topo, fez um fundo, testou o topo, certo? Se você tem topos e fundos definidos, você tem uma lateralização, tá? A acumulação é quando é um candle do lado do outro, certo? Aqui ó, ele testou de novo, né? Como aqui teve a concentração de oferta, certo? Ou melhor, concentrou os vendedores, ele rompeu e seguiu o fluxo anterior. Tá? O fluxo anterior era essa tendência de baixa. Mas o que é o rompimento? Basicamente é um movimento do preço que supera a resistência ou o suporte deste padrão gráfico. O rompimento é considerado válido quando há pelo menos um fechamento acima da resistência ou abaixo do suporte. Tá? Esse conceito aqui eu vou explicar nos exemplos ali abaixo. Tá? Quais são os fatores que aumentam a importância do rompimento? A duração. Essa duração aqui é esse ponto aqui. Ó. A duração está relacionada a quanto tempo o preço fica brigando dentro desse caixote. Tá? Quanto mais vezes ocorrer né, o teste e o reteste da região, mais forte o rompimento vai ser. Tá? Aqui você só testou 2 vezes, mas ele pode testar 3, 4, 5. Tá? Depende muito da força da região e da concentração de cascalho ali para romper. Tá? O segundo fator é o volume. Né? Como vocês já sabem, para a região de rompimento ele tem que ter um alto volume, certo? Como tirar proveito? Se você identificar uma região que está se formando né, uma acumulação, igual eu expliquei ali acima, né? Ó, aqui você identificou a formação de 2 topos, você já pode estar puxando, fazendo traçamento, né? Puxou a resistência, puxou o suporte. O que acontece? Veio testar a sua resistência aqui, ou melhor, o seu suporte aqui embaixo, e você tendo toda aquela confluência de volume, né? Regiões de travamento, você tem a leitura para fazer, para entrar aqui tanto para reversão quanto para seguir o fluxo, tá? Até chegar nesse novo patamar aqui, que é o seu travamento de novo, certo? Não teve força para romper, aí você tem uma leitura para venda, né, com base no volume, padrão de candlestick, certo? A força a saúde dessa movimentação aqui, da impulsão de alta, no caso, certo? Aí você tem toda uma possibilidade de surfar o movimento de para baixo de novo. Tá? Fez o reteste da região, mesma situação. Veio perdendo força, né? Para quem já estudou o volume, sabe que se você identificando a absorção e exaustão, né, nos 2 últimos candles que vai chegar aqui na região, você já tem uma pré-leitura de uma provável reversão, tá? Reverteu, aí você já começa toda uma movimentação para surfar a impulsão de alta, certo? O candle aqui chegou com alto volume, tá? Nesse ponto aqui, ele vai romper, tá? O candle aqui fechou um pouquinho abaixo só. Vamos colocar aqui um exemplo. Ele fechou mais ou menos aqui, certo? Perto da marcação. O próximo candle provavelmente vai romper. Se romper, ele vai seguir o fluxo anterior, tá? Que é essa tendência que vinha aqui, certo? Aqui tem um exemplo no gráfico.
É igual eu já falei nas outras figuras gráficas, tá? Você nunca vai achar aquele padrão bonitinho, igual a gente vê nos livros, tá? Você vai ver eles meio, é, assim, como que fala? Não vai estar perfeitinho, igual aqui, ó. Ele rompeu esse fundo aqui, testou aqui, não conseguiu descer, por causa que tem uma região de marcação aqui atrás, certo? Subiu, formou o meu primeiro, eu tenho o primeiro fundo aqui, certo? E aqui eu tenho meu primeiro topo, né? Ó, ele veio, buscou, trabalhou, no fechamento desse candle aqui formou o segundo fundo. Então eu tenho como fazer o traçamento de um suporte, certo? Automaticamente eu tenho como puxar uma resistência. Então aqui eu tenho já um retângulo, né? Algumas pessoas chamam de canal, tá? Mas aqui por causa da figura gráfica em estudo a gente vai chamar de retângulo. A gente tem um retângulo, ó, essa vela aqui rompeu, certo? Essa vela aqui rompeu, porém, ó, perceba que ela está com baixo volume. Eu até coloquei a setinha aqui, ó. Ela está com volume decrescente em relação ao volume da vela anterior. Por isso que a próxima vela já foi verde, tá? Aqui com base nesse travamento, né, abaixo dos 50% da vela anterior, aí eu passo a ter leitura para a próxima vela, tá? Para essa aqui também. Que aqui, como do fechamento dessa vela verde para cima, tá? Eu tenho domínio de vendedores. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É muito importante vocês pegarem esse macete aqui do domínio, tá, gente? Porque essa velinha verde fechou bem aqui, tá? E ali para cima quem domina é vendedores, certo? Então toda vez que a vela abrir e dar um pico de vela para cima, eu tenho leitura para me jogar ela para baixo, tá? Abriu, subiu para cima, eu tenho leitura para jogar para baixo. Principalmente por causa do baixo volume aqui, tá? Então aqui eu tenho o primeiro exemplo. Deixa eu mostrar aqui. O primeiro exemplo, né, do nosso retângulo é aqui. Ó, aqui também formou um retângulo, só que pequenininho. Ó, perceba aqui, ó, deixa eu mudar essa cor dessa vela, da seta. Ó, ele subiu, né? Aí fez uma pequena acumulação aqui, tá? Isso aqui é a acumulação propriamente dita. Aqui, como fez topos e fundos, a gente teria uma lateralização, tá? Aqui fez uma acumulação, né? Que é uma vela do lado da outra. Aqui ele rompeu para baixo, certo? Porém, também ele rompeu com baixo volume, tá? Ah, mas aqui está em anomalia de cor, não tem problema. Perceba que aqui eu tenho uma vela inspirada, certo? Dentro de aqui, ó, dentro da região aqui desse paviozinho, tá? Que está a região, o domínio de compra. Então, se essa vela aqui ela nascesse, desse o pico de vela para baixo, você teria a leitura para jogar ela para cima, tá? Sempre observar essas situações, tá? Rompimento com baixo volume, ele não tem força para seguir o fluxo, tá? Igual aqui, ó, rompeu com baixo volume, já corrigiu de imediato, já fez uma acumulação. Aqui rompeu com baixo volume também, certo? Aqui também já só desceu mais uma vela e já corrigiu de novo, tá? É importante observar como se dará o rompimento, pois via de regra, após o rompimento, é para seguir a tendência dominante, que é, cadê? Igual foi explicado aqui, né? A tendência dominante era de alta, rompeu, vai seguir a alta, tá? Mas nem sempre isso vai acontecer. Todavia, toda regra tem sua exceção. Em boa parte dos retângulos analisados, tende a ocorrer o seguinte: rompe o suporte e reverte o movimento. Ó, aqui eu tenho a seguinte situação: tinha uma impulsão de alta, certo? Corrigiu até mais ou menos uns 50% dessa movimentação de alta, tá? Aqui fez a pequena lateralização, né, que deu origem ao nosso retângulo, porém aqui para esse padrão, certo? Quem está predominando é a nossa correção aqui de baixa, tá? Então aqui teria que romper e descer mais um pouco, né? E foi o que aconteceu, tá? Se você, a hora que a gente chegar na parte da projeção, vocês vão perceber que
questão aqui é do parâmetro aqui da projeção, ele vai mais ou menos bater com o tamanho ali do nosso espelho, tá? Olha, mais ou menos que chega aqui até onde era para ser a projeção, depois ele corrige de novo, certo? Mas vai ter algumas situações, igual aqui, ó, aqui tem um exemplo, aqui embaixo. Ó, perceba aqui o seguinte, ó, eu estou de uma alta, certo? Fez o meu retângulo nesse pedaço aqui, ó, porque ó, desceu, né, subiu, desceu, subiu, rompeu, tá? Só que aqui a leitura, ele teria que espelhar essa impulsão de alta, certo? Ele teria que romper para cima aqui. Porém, aqui ele rompeu para baixo, tá? Por isso que fez descer um pouco. Aí ele volta de novo aqui para trabalhar essa movimentação de alta, certo? Então nem sempre ele vai romper seguindo o fluxo anterior, tá? Tudo depende de onde ele está, depende de como que está a movimentação ali atrás. Tem toda uma situação, certo? Que tem que observar no passado recente também, tá? O segredo é observar isso aqui, ó, a vela do rompimento. Rompeu o suporte, já tem leitura que vai descer, tá? Rompeu a resistência, ele vai subir, certo? Independente de onde esteja. Ah, mas aqui vinha de uma baixa e ele rompeu o suporte. Se rompeu o suporte, ele vai tentar corrigir essa movimentação de baixa. Aqui, ó, se você percebeu, ele vinha, ó, aqui tem uma impulsão de alta, fez uma acumulação, né, que aqui no caso, como é um topo, a gente chama de distribuição, rompeu para baixo. Ele fez o quê? Ele tentou corrigir a movimentação anterior, tá? Ele quase que chegou aqui no fundo, certo? Ele só não desceu mais por causa desse travamento aqui, ó, da taxa dividida, tá? Deixa eu só puxar uma linha ali para ver se conclui certinho. Aqui, ó. Olha lá. O que travou ele de descer mais um pouco foi a taxa dividida. Por isso que aqui ele já começou a subir de novo. Tá? Sempre observarem esses pontos, tá? Ó, aqui perceba, por que aqui desceu bonitinho? Olha o tamanho, a vela do volume, vela do volume não, vela do rompimento. Olha o tamanho da barra de volume da vela de rompimento, tá? Então, quando vocês tiverem uma vela de rompimento com alto volume, ela tende a seguir o fluxo, tá? Do rompimento, tá? Quando você tiver baixo volume, igual no exemplo acima, deixa eu só voltar aqui, cadê ele? Igual aqui, ela tem de fazer a correção ou vai fazer pequenas acumulações, tá? Ó, aqui só desceu mais uma vela, já corrigiu. Aqui corrigiu já de imediato, porém não teve força nem para subir nem para descer e já fez uma pequena acumulação, tá? Porque não tem força para direcionar um lado, certo? Já com alto volume não, com alto volume, ó, ele só fez o pullback aqui e já desceu, tá? Projeção. A projeção seria uma especulação de até onde o preço poderia estar chegando após romper a resistência. Aqui eu coloquei resistência porque esse exemplo aqui é de um retângulo de fundo, tá? Então ele vai ter que romper para cima. Vamos lá. Ó, eu tenho um topo, dois topos, certo? Eu tenho um fundo. No que fez o segundo fundo, né? Com o fechamento aqui do segundo topo, eu já tenho a validação do padrão, tá? Aqui no segundo fundo, eu teria a possibilidade de fazer entradas nesse ponto, certo? Porém, aqui eu observo que ele já vai buscar a região da resistência, né? Se ele chegar nesse ponto com alto volume, ele vai romper e vai seguir adiante, tá? Qual que é a sua projeção aqui? A projeção é para você estipular até mais ou menos aonde o preço pode estar chegando após o rompimento, certo?
o seu rompimento não, a sua projeção, ela é feita você somando, né, fazendo um somatório aqui do espaçamento entre o fundo e o topo, tá? Você vai puxar aqui uma linha, você identifica um topo e o fundo, certo? Você puxa uma linha, né, que no caso você projeta essa linha, né, que é a sua projeção do preço, rompeu, né, você vai duplicar essa linha e vai colocar ela no fechamento do primeiro candle, tá? Esse candle vai ser a sua projeção do preço. Aí, através desse candle, você tem uma noção de até mais ou menos aonde que a sua nova movimentação pode estar chegando. A projeção é feita marcando-se a distância entre a linha de suporte e a resistência, identificando-se a projeção, basta duplicar a linha e aplicá-la após o rompimento da resistência. Deste modo, saberemos até onde o preço pode estar indo. Aqui é o inverso, tá? É a mesma explicação acima, só que é o inverso. A projeção seria uma especulação de até onde o preço poderia estar chegando após romper o suporte. Por que é o inverso? Porque esse retângulo ele está no topo, tá? Então, como está no topo, ele tende a romper e descer, certo? A mesma explicação de acima, tá? Aqui vamos para exemplificação prática. Isso fica melhor para me visualizar aqui. Ó, aqui você tem uma tendência de alta, certo? Ela veio já fraca, né? Cheia de falhas, né? Tentou corrigir, não teve força, tentou corrigir, não teve força, tentou corrigir, não teve força. Aqui formou o primeiro, ó, desse ponto aqui até nesse fractal, né? De fractal para fractal, formou o meu primeiro topo, certo? Aqui veio brigar aqui, não conseguiu validar. Aqui eu tenho o segundo topo, né? E aqui formou o meu primeiro fundo de referência, tá? Aí eu liguei, para vocês assim fica mais fácil, vocês podem utilizar o fractal como referência, tá? Eu liguei esse fundinho aqui fractal com esse fundo fractal para traçar meu suporte. Aí eu liguei esse topo fractal com esse topo fractal para traçar minha resistência, certo? Ó, perceba aqui que tentou subir, não conseguiu, ele desceu, ele não conseguiu chegar lá em cima por causa dessa taxa dividida, certo? Aqui rompeu, tá? Ó, perceba que ele rompe. Aqui eu tenho um alto volume em relação às duas velas anteriores, tá? Aqui ele está contido em relação à vela anterior, certo? Então aqui no caso eu levaria em consideração o volume do ex, tá? Ele está com uma vela de rompimento grande, né? Uma vela forte com alto volume. Então eu teria a leitura de put para a próxima vela. Aqui, ó. Aqui eu faço identificando o rompimento, certo? Aí você projeta a linha, né, ligando o seu topo e o seu fundo, certo? Após o rompimento, você vai replicar ela. Acho que no próximo exemplo aqui já tem aqui, ó. Ó, aqui repliquei a linha, certo? Coloquei no fechamento da vela do rompimento. Então eu teria mais ou menos até esse ponto aqui para essa movimentação de baixa chegar, tá? Igual eu falei ali em cima, né? A vela de rompimento com alto volume, eu já teria uma leitura de put para a próxima vela, tá? Aqui a próxima vela, ela abre, provavelmente ela deu um pico de vela nesse ponto, certo? Que aqui eu tenho números redondos e eu tenho deixa eu tirar os links para me marcar. Eu tenho essa taxa dividida aqui de fundo, ó, que serve como minha referência, tá? Então, ó, a vela seguinte ao rompimento nasceu, deu pico de vela aqui, tem leitura para put, tá? A segunda vela que nasceu, será dentro do lapso de tempo, né? De até 15 segundos iniciais, ela buscar a sua marcação de novo, você também tem leitura para put, tá? A vela seguinte, ela já desceu direto, né? Como ela não faz a movimentação inicial, que é a negativação, né? Aqui eu não faria nada, tá?
Aí como ela, eu tenho aqui a próxima margem de travamento aqui embaixo, como ela já meio que fechou próxima à minha linha, esse topo aqui passado, esse topo no fundo, né? Esse fundinho aqui, esse fundo passado e ela fechou expirado, aqui eu já não faria nada para a próxima vela, tá? A não ser, ó, aqui tem o volume do Waze, ele está me indicando a entrada forte de compradores nesse ponto. E aqui é domínio de, ó, nesse trecho aqui é domínio de compra, tá? Então ela expirou dentro do domínio de compra. Se essa velinha verde aqui, ela abre e dá um pico de vela para baixo, tá? Testando essa região aqui desse fundo, aí a gente teria a possibilidade de fazer uma leitura para cá, tá? Com base na informação que o próprio Waze nos dá, tá? Tirando isso aqui eu não faria nada. Então, do retângulo são essas informações. Vamos para a segunda figura gráfica agora. As informações das três figuras gráficas são semelhantes. Vai mudar só a formação da figura em si, tá? E aonde a gente aplica elas. Figura gráfica de continuidade, bandeira. É um padrão de continuidade de tendência. Como se forma a bandeira? É um padrão que se assemelha a uma bandeira, contendo um mastro. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Gente, esse padrão aqui, esses dois padrões que eu vou falar agora, fórmula e bandeira, ele aparece o tempo todo no gráfico, tá? Se vocês usarem como confluência para validar suas entradas, né, vai ficar um sucesso. Ó, eu tenho o mastro, certo? Que no caso seria a micro tendência de alta, que no caso é a de baixa, tá? E eu tenho aqui a formação da bandeira. O que é a formação da bandeira? Ela é uma pequena lateralização ou uma pequena acumulação, tá? Para nós que operamos microanálises, ela geralmente vai ser uma pequena acumulação, tá? Sobe uma vela, desce outra vela, ela vai fazendo aquela movimentaçãozinha aqui, mais de velas, tá? Aí se a gente olhar ter uma visão mais macro, você dá aquele zoom no gráfico, você vai também identificar a formação do padrão, porém você já não vai ter acumulação, você vai ter a lateralização, tá? É como se fosse um canal na vertical, certo? Porque você vai ter topos e fundos. Nesse primeiro exemplo aqui, tá? Que é a bandeira de alta, você vai ter topos e fundos descendentes, tá? Ele vai estar descendo aqui até chegar a um determinado patamar e ele vai voltar a corrigir a movimentação anterior. E na bandeira de baixo é o contrário, tá? Na microanálise, você geralmente vai ter uma pequena acumulação, né? É uma vela do lado da outra, aí tende a romper, né? Para baixo e seguir o fluxo anterior. Porém, se você dá um zoom mais macro no gráfico, você vai perceber que você tem um canal aqui também vertical, tá? Só que de alta, nesse ponto aqui, ele vai estar buscando um ponto de rompimento. Se ele romper para baixo, ele valida a formação do padrão, certo? E você tem parâmetros para fazer essas entradas, que é após o rompimento, tá? Na primeira imagem, temos que após o movimento de alta, ocorreu uma pequena acumulação de baixa. Já na segunda imagem, temos que após a movimentação de baixa, ocorreu uma pequena acumulação de alta. A bandeira de alta, pelas imagens acima, temos que em movimentação de alta, o mastro, né? Após a exaustão do movimento altista, o gráfico ele dá uma lateralizada ou se consolida, formando a bandeira, né? A bandeira é esse nosso retângulo aqui, tá? Por um curto período de tempo, vindo logo em seguida romper essa inércia, tá? E retomando a movimentação anterior, qual seja a alta. Então ele vai fazer assim, ó. Você vai ter uma movimentação que vinha de alta, tá? Para esse exemplo. Aí o gráfico ele perde, quando faz a acumulação, tá? É porque o gráfico está sem força para seguir para uma direção, certo? E provavelmente vocês vão perceber que quando faz essas pequenas acumulações, ele vai estar com baixo volume também, tá?
É porque está sem participação de compra e venda no mercado. Chegou nesse determinado ponto que ele rompe, certo? Aqui no caso você tem uma resistência, a linha superior é a resistência, e a linha superior atua como se fosse um suporte, tá? A vela daqui ela rompe rompe a resistência. Se ela tiver com alto volume, ela vai seguir o fluxo, tá? Ela vai, aí você tem como parâmetro a movimentação anterior, tá? Que a gente já vai ver ali embaixo como que funciona. Confluência para validar a entrada. Temos que a minha confluência para validar a minha entrada é na movimentação de alta, né? Seria o rompimento da resistência, tá? Rompeu, você já tem parâmetro para entrar. Só que aí você concilia com o ganho de volume, tá? A bandeira de baixo é a mesma explicação que acima, só que ao contrário, né? Aqui você vem de uma movimentação de baixa, certo? Aqui nessa região aqui, o gráfico ele não tem tanta força para seguir uma direção, aí ele faz uma pequena acumulação. Aqui nessa parte que ele ganha força, né, provavelmente o volume vai estar crescente, aí ele rompe e segue o fluxo anterior, tá? Se ele romper aqui para cima, descaracteriza o padrão, tá? A confluência também é a mesma, né? Aqui no caso tem que romper o suporte, porque aqui a linha superior é resistência, a linha inferior é o suporte, tá? Projeção. A projeção nada mais é que o objetivo de alta ou baixa que o preço pode atingir após romper a resistência ou suporte, respectivamente. Aqui a gente tem um exemplo. Né? Ele vinha de uma alta, certo? Aqui fez uma pequena lateralização nesse exemplo. Tá? O que acontece? Aqui eu tenho ó, o tamanho do mastro, né, até no fechamento aqui dessa primeira reversão, né, que dá origem à bandeira. Tá? O que você vai fazer? Você vai pegar o tamanho do mastro e vai replicar ele no rompimento. Tá? Na vela que rompeu, você coloca a projeção do mastro no fechamento dessa vela e você tem mais ou menos até onde o seu preço pode estar chegando. A mesma situação para baixa, tá? Você tem uma movimentação, uma impulsão de baixa. Aqui ela fez uma pequena acumulação. Aqui é o seu ponto de referência, né? Que é a primeira reversão. Aí você vai fazer a projeção de até onde o preço pode estar chegando. Rompeu, certo? No fechamento da vela você duplica essa projeção aqui e aplica aqui, tá? Aí você tem até onde o seu preço pode estar chegando. Vamos por uns exemplos práticos aqui. Lembrando que nunca fica perfeitinho igual tá no desenho, tá, gente? Nos desenhos de livro e tudo mais é tudo bonitinho aqui, não vai ficar perfeito. Ó, perceba que fez o que? Ele vinha de uma alta, tá? Fez uma pequena acumulação aqui, certo? Rompeu, né? Essa vela aqui rompeu, dando início à minha impulsão de baixa, tá? Então, desse fractal aqui até nesse fractal aqui embaixo, eu tenho a formação do meu mastro, certo? Ó, perceba que eu falei para vocês que ele faz uma pequena acumulação. Por que uma pequena acumulação? Ó, eu tenho uma vela do lado da outra. Essa aqui não teve força para subir, essa aqui já ficou do lado. Essa aqui tentou, mas não conseguiu romper nada, né? Ficou aqui do lado. Tá? Essa aqui já fechou também aqui junto, né? Essa aqui já fechou mais um pouco. Essa aqui veio romper, tá? Essa aqui é a minha exemplificação. Então aqui a gente tem aqui a gente já tem visualmente identificando, eu tenho meu mastro e eu tenho a formação da minha bandeira, tá? Ó, aqui na bandeira eu fiz assim, eu utilizei este fundo fractal com este fundo fractal, tá? Você só pode, se for fazer, como que fala, usar as linhas da corretora, você só replica aqui, tá?
Você replica essa linha aqui, puxa aqui para cima. Não vai ficar perfeitinho 100%, mas não tem problema. Há uma coisa interessante aqui para vocês observarem ó, vela de rompimento com alto volume, ele está maior que as velas anteriores, certo? Tá? Sempre observar isso. Ó, aqui eu fiz o que? Eu dupliquei, após essa vela de rompimento, certo? Eu dupliquei a projeção aqui do mastro e apliquei aqui. Na verdade, era para mim aplicar aqui embaixo, tá? Eu acabei colocando aqui aqui no fechamento da bandeira, tá? Mas não tem problema não, é só para vocês identificarem visualmente como que funciona. Tá? Ó, perceba aqui, ó, alto volume, certo? Ele seguiu uma movimentação de baixo, tá? Para só depois ele vir corrigir. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui o porquê que ele não desceu mais. Ah, coloquei. Aqui, ó. Sempre observar o passado recente do gráfico, tá? Ah, eu projetei aqui, eu vou sair clicando. Não, você tem que observar regiões de travamento, tá? Ó, perceba aqui, ó. A partir do momento que ocorre o rompimento desse fundo, tá? Esse fundo aqui e esse fundo, eu não tenho mais referência para traçar uma linha horizontal aqui no passado recente do gráfico, certo? Se eu não tenho uma referência, então o que eu vou fazer? Eu vou puxar uma linha vertical, certo? Como que eu puxo essa linha vertical? Eu identifico, eu faço uma projeção do preço, tá? Esse conceito aqui de projeção de preço é da psicologia dos candles, tá, gente? Mas se faz assim, ó, você identificou, eu identifiquei esse fundo, né? Mais esse topo. Por que eu identifiquei assim? Porque o preço está descendo, tá? Ó, ele rompeu aqui, ele vai descer. Eu não sei até onde ele vai descer. A minha projeção fala que ele vai vir até aqui embaixo, tá? Mas eu quero saber, eu quero ver até onde a minha marcação de micro LTB vai me dar se ele vai descer realmente, tá? Então aqui eu ligando esse, ó, perceba que eu marco aqui, ó, na abertura, né? Na abertura da vela verde e na abertura da vela vermelha, ela me dá uma estipulação de até onde o preço vai chegar, tá? Ó, ele testa, retrai, ele testou aqui, corrigiu, tá? Por que disso? Porque essa micro LTB, ele é uma resistência vertical, tá? Aqui no caso, ó, aqui eu tenho uma resistência que foi rompida, certo? Aqui no que ela volta a ser testada, ela vira um suporte, tá? Se ela volta a ser um suporte, ela tende a corrigir e expelir o preço para cima, tá? A mesma aplicação que vocês dão para a linha horizontal, tá? Vocês fazem aplicando aqui na linha vertical, certo? Aqui eu vou passar uma informaçãozinha aqui para vocês, ó. Rompeu, eu quero saber até onde vai para baixo, então eu vou fazer micro LTB, tá? Eu vou puxar, fazer traçamentos, né? Aqui eu passei o olho aqui, eu já identifiquei, foi esses dois aqui, tá? Mas você pode estar puxando aqui de um fundo para um topo, certo? Aqui fundo com topo com topo, né? Você pode olhar aqui, ó, no passado recente e fazer os traçamentos, tá? Ó, perceba aqui, ó, esse fundo aqui com esse topo aqui também casa, tá? Aqui. Então você tem várias confluências, tá? Por que que assim eu fiz essa... Por que que eu fiz esse traçamento aqui? Porque como que fala? De fundo com topo. Porque eu preciso saber até onde a movimentação de baixa vai chegar, tá? E aqui, ó, aqui se você observar, eu tenho uma estrutura de baixa, tá? Esse topo aqui, ele está mais baixo que esse fundo, né? Então, eu ligando essa parte mais alta com essa mais baixa, ele me dá um direcionamento, tá? Aí você analisa com questão de volume e tudo mais, né? Você tem leitura. Perfeito? Vamos para a parte da frâmula agora. Figura gráfica de continuidade. Frâmula. É um padrão de continuidade de tendência, como se forma a flâmula.
É um padrão que se assemelha a uma bandeira, contendo o mastro e a frâmula. A única coisa que diferencia a bandeira da frâmula é a frâmula. Tá? O que é a frâmula? Ó, a frâmula é uma bandeirinha estreita e comprida. Tá? Vocês já viram aquelas. Quando o pessoal vai. Principalmente o pessoal de aviação que vai passar veneno, ou vai voar mesmo. Eles têm aquelas bandeirola, né, que fica para medir o vento, né? Se vocês repararem, ela se assemelha com isso aqui, tá? Só que ela fica assim na ponta, né? É como se fosse uma bandeirola, tá? Então, o significado da frâmula é uma bandeirinha estreita e comprida, certo? Aqui no caso, a bandeira ela é representada por um pequeno retângulo, certo? Né, em microrregião, e a frâmula ela é representada por uma formação de um triângulo, tá? Se você observar aqui, ela vai sempre formar um triângulo, certo? Então aqui a gente também tem o mastro, né? Que é a nossa movimentação, e a frâmula em si, que é a pequena região de acumulação, tá? A da primeira imagem acima, temos que o gráfico ele vinha de uma impulsão de alta e fez uma correção, né, semelhante a um triângulo. Por que, que ela se assemelha a um triângulo? Porque aqui, ó, vocês vão ver nos exemplos abaixo, ela começa, ela pode começar aqui fazendo caramba, topo e fundo, né? Entendeu? Vai afinando até romper, ou ela pode vir, Kendos grande vai diminuindo até romper, tá? Quando é acumulação em si, ela vem com Kendo grande aqui, aí ele vai diminuindo o tamanho, entendeu? Até chegar aqui ele rompe, para buscar uma posição. Na segunda imagem, temos que o gráfico ele vinha de uma impulsão de baixa e fez uma correção semelhante a um triângulo. Observação: a diferença da frâmula para a bandeira é que na bandeira, a bandeira em si é um retângulo. Já na frâmula se forma um triângulo. Basicamente é a figura gráfica, tá? Que essa parte aqui representa, que é a diferença de uma para outra. Após uma movimentação de alta, né, você tem um mastro, que é essa movimentação aqui, tá? Ocorre a exaustão do movimento altista, o gráfico ele dá uma lateralizada ou se consolida, formando a frâmula, tá? Que é o triângulo aqui. Por um curto período de tempo, vindo logo em seguida romper essa inércia e retomando o movimento anterior, qual seja de alta. Ele tende a, por que ele tende a romper para cima? Eu acho que na próxima aula que a gente vai trabalhar a questão do triângulo. Mas perceba aqui ó, que ele vai afunilando, tá? Ele vai afunilando. Tem resistência, certo? Suporte. Como geralmente aqui a região do suporte, ele passa a repelir mais, né? Os retestes, por isso ele tende a romper para cima, tá? A confluência para validar, né, também o rompimento, aqui no caso da resistência, tá? E aqui a frâmula de baixa. Você tem um mastro, você tem a movimentação que vai se afunilando, certo? Aqui, deixa eu mostrar aqui. Vai ocorrendo muito reteste aqui nessa região, ela vai sendo jogada para baixo, tá? Vem até que ocorre o rompimento. Rompeu, ele vai seguir o fluxo anterior, tá? E aqui a confluência também é o rompimento aqui do suporte, tá? Esse cantinho aqui. Aqui deixa eu mostrar para vocês, eu tirei uns exemplos do gráfico. Ó, perceba que geralmente a frâmula ela vai ser formada em pequenas movimentações. Ó, vinha de uma alta, fez uma pequena acumulação aqui, essa vela rompeu, tá? Rompeu,
Chegou nesse ponto aqui, ó, aqui já ocorreu a indecisão do mercado, né, formando uma dupla posição. Aqui, ó, observa o seguinte, tá? Deixa eu tirar essa linha aqui e marcar direito. Ó, a vela do fechamento aqui a segunda vela da dupla posição, o volume está me sinalizando a entrada de compra aqui, tá? Ó, se vocês perceberem aqui, essa primeira vela, ela abre e ela dá um pico de vela para baixo. Se ela dá um pico de vela para baixo, daqui, desse fechamento dela para baixo aqui, ó, eu tenho como referência a formação desse fundo, tá? Daqui para baixo, eu tenho domínio de compra e a barra de volume está me sinalizando a entrada de compradores nesse ponto. Então eu teria a validação de uma entrada de put aqui. Tá? É só um bisozinho para vocês pegarem. Vamos lá. Aqui aconteceu ocorreu a formação da frâmula. Ó, perceba aqui aquilo que eu expliquei. Ó, teve essa vela grande, né, verde. Grande não, né, mas sim, se levar em consideração o pavio também, ela é considerada grande. Aqui já foi um pouco menor. Aqui já ficou menor ainda. Tá? Eu percebo que ela vai afunilando. Tá? Ela foi afunilando e essa vela aqui rompeu. Tá? É a vela do rompimento. Porém, ela perceba que ela rompeu com aqui no volume da corretora ela está contido, tá? E aqui no Waze ele está com alto volume em relação às duas barras de volume anteriores, certo? Porém, para me fazer a entrada aqui, ela teria que nascer e dar um pico de vela para cima, tá? Como ela já nasceu e desceu, eu não faria nada, certo? Esse aqui é só para vocês fazerem identificação visual. Aqui logo em seguida já tem mais um exemplo. Ó, perceba que ela vai afunilando, ó. Eu poderia ligar só aqui, mas eu coloquei lá atrás, tá? Ela afunilou, rompeu, tá? Aqui eu já tenho um alto volume, certo? E aqui eu tenho o ex sinalizando a entrada de compradores, tá? Ó, perceba que ela abre e dá um pico de vela, né? Buscando aqui os 50% dessa vela do rompimento, tá? Então nesse pico de vela daria para a gente entrar com um put, tá? Por quê? Porque ó, ela abriu, esse paviozinho pequenininho que vocês estão vendo aqui, ó, esse paviozinho é a própria corretora que faz, tá? Essa vela ela já abriu e já subiu. No que ela dá o pico de vela para cima, você tem leitura para put. O ex está me falando aqui que tem entrada de compra, porém para validar minha entrada de compra local, ela tinha que abrir e dar um pico de vela para baixo, tá? Aí eu jogava para cima. Vamos lá para a frâmula de alta. Ó, perceba aqui que eu estou sempre ligando fractal com fractal, né? Aqui eu tenho meu mastro, certo? E aqui aqui em cima eu já liguei esse ponto com esse ponto, certo? Então teria a minha referência da frâmula. Aí eu fiz uma marcação embaixo só para ficar visível, tá? Perceba que essa velinha rompe, tá? Porém aqui ela tá, o volume aqui na corretora tá contido, né? Mas aqui no Waze ele tá me falando que tá é, tá tendo entrada de compradores, porque ele tá maior que as três últimas barras de volume, tá? Perceba que a próxima vela ela nasce em negativa, né? No que ela nasce em negativa, ela desce, né? Você tem leitura para jogar ela para cima, tá? Projeção. A projeção nada mais é que o objetivo de alta ou baixa que o preço pode atingir após romper a resistência ou suporte, respectivamente. Aqui, nessa parte que a gente já vai para a prática, né? Ó, eu tenho uma identificação visual, né, do mastro e aqui ligando os fractais eu tenho a formação da frâmula, tá? Vamos lá.
Aqui eu tenho já a formação da frâmula, certo? Ó, essa, eu coloquei essa linha azul aqui só para identificar esse rompimento, tá? Essa vela aqui, uma vela inspirada nela, rompeu, certo? Porém, como ela rompeu, né, essa linha aqui dos corpos das velas passadas, ela passa a ser uma vela de força, tá? Então, aqui do fechamento dela, perceba que eu dupliquei essa linha do mastro e repliquei aqui, ele passando a ser a minha projeção de preço, que o preço ele poderia chegar até nesse ponto. Porém, que eu vou recomendar para vocês, igual eu recomendei no vídeo passado. Sempre, assim, independente de você ter a projeção do preço, que é para ele te dar visualmente até onde o seu preço pode chegar, você tem que observar aqui, ó. Opa, peraí, tirei tudo. Você tem que olhar para o passado recente, tá? Meu passado recente é aqui, ó. Eu tenho a primeira trava, que é essa taxa dividida de topo, e eu tenho esse topo passado, certo? Deixa eu marcar ele aqui para vocês verem. Ó, então aqui, ó, perceba que ó, essa vela ela abre negativo sem leitura para cal, certo? Porque tudo valida a leitura para cal. Ah, como assim? Ó, eu tenho uma estrutura de alta, certo? Eu tenho uma vela de força que rompeu e engolfou essas anteriores. Ah, eu tenho volume me dando condição, tá? Aqui o volume está me dando condição e está me falando que está tendo entrada de compradores. E eu tenho esse espaço aqui para do fechamento dessa vela até chegar na primeira trava, eu tenho espaço a ser preenchido, tá? Então eu tenho a minha primeira, assim, ó, as primeiras confluências para cal, tá? O que acontece? Se essa vela aqui da minha entrada, né, de cal, se ela, no que ela faz essa correção, ela dá o pico de vela aqui dentro do prazo que eu preciso, que é até os 15 segundos iniciais, você tem uma leitura também de put para jogar lá para baixo. Por quê? Porque ó, daqui para cima, desse fechamento aqui para cima, dessa taxa dividida de topo para cima, quem predomina é a venda, tá? Como que eu sei disso? Ó, aqui, ó, testou, retraiu, certo? O que acontece aqui? Aí você tem todo um espaço aqui para ser trabalhado, tá? Ó, rompeu, né? Rompeu, ó, você já tem a projeção de alta, certo? E essa outra vela, deixa eu tirar as setas aqui. Ó, essa vela aqui, rompeu, ó, e ela rompeu e deixou uma intenção de alta, né? Então essa vela aqui rompeu, já cumprindo a intenção, porém perceba que ela rompeu essa taxa dividida de topo. Então eu tenho aquela minha vela de força, tá? Aqui, ó, perceba que aqui, mas tá aqui o volume está falando que tem entrada de vendedores. Tá? Não, aqui eu tenho uma anomalia que conforme vocês forem estudando e fixando os conceitos dos teoremas, vocês vão entender. Aqui eu tenho uma anomalia que ela é aplicada na tendência. Ó, primeira e segunda vela verde do movimentação de alta, eu tenho uma validação de uma micro tendência de alta. A minha terceira vela é uma vela de força que rompeu uma região de travamento forte, né, uma marcação, certo? E eu tenho que o meu volume aqui está em anomalia de cor, tá? Essa anomalia ela está validando a minha movimentação de alta, certo? Ela está validando a minha movimentação de alta. Ó, se você ligar aqui, você pode ter até como que fala? Ó, ligar esse pavio aqui, ó, com aquele pavio ali de cima. Você tem uma micro LTA de pavio, tá? Você tem uma micro LTA de pavio. O que acontece? A próxima vela aqui, ó, ela abre, tá? Meio que simetricamente com o fechamento da vela anterior e dá um pico de vela para baixo. Não quer dar um pico de vela para baixo, você joga ela para cima, tá? Qualquer outra referência aqui para você fazer a entrada validar a sua entrada de cal. Esse paviozinho aqui, tá? Que é a ponta dessa vela.
certo? Ele é uma defesa, certo? Então aqui ó, você tem a micro LTA aqui de pavio, você tem o pavio aqui também que forma defesa, e você tem todo o domínio de compra aqui atrás, certo? Aqui acontece, como você já tem a projeção do preço, você vai surfando, porém você vai observando a questão de travamento, a questão da negativação da vela, se valida ou não a sua leitura, entendeu? Você vai fazendo uma análise, tá? Ó, essa vela aqui, ó, ela fechou e travou aqui na minha marcação, aqui do topo, certo? Porém, ó, ela está distante, o fechamento está aqui, eu tenho um espaço para ser preenchido. Então, só com base nessa informação, eu tenho uma leitura para cá ou para essa daqui, tá? Se ela abrir e negativar. E foi o que ela fez, ó, ela nasce negativa, você joga para cima, porque ela tem que preencher esse espaço, tá? Ó, aqui ficou um espacinho também e ela ficou mais acima, certo? Porém, aqui, porque ela já está com baixo volume, eu já não entraria, tá? Deixa eu tirar essas setas aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, aqui essa vela aqui no Waze ela está com baixo volume, tá? Então aqui eu já não entraria nela, porque aqui fez uma dupla posição, né, que é uma indecisão do mercado, numa região que já está com domínio de vendedores, certo? Mas baixo volume eu já não teria leitura para essa vela aqui, tá? Eu aguardaria ela fechar e ver o que ia acontecer. Vamos para outro exemplo. Não, acabou. Tá? Então, mas é isso, gente. Vocês fazendo a projeção do preço de vocês sempre analisam região de travamento e vão fazendo as suas confluências para validar se entra com call, se entra com put. Tá? O volume é uma das confluências e a movimentação inicial que a vela faz, né, se ele é negativo ou não, é a sua segunda confluência. Tá? E sempre valida se tem micro tendência formada e tudo mais. Pessoal, alguma dúvida em relação a esses padrões de continuidade? Retângulo, frâmula e bandeira? Ou tá tudo certo? Tá tranquilo para mim. Perfeito. Então vamos encerrar por hoje. Já estamos quase uma hora conversando. Tá? Era isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Retângulo, a bandeira e a frâmula, que são padrões de continuidade, certo? Aí na próxima aula a gente entra na parte do triângulo e as divisões, né, que é triângulo simétrico, descendente e ascendente. E a gente entra na parte do pivô e encerra os temas das nossas lives, tá? Obrigado a todos pela participação. Tenham uma boa noite. Gratidão, João. Boa noite, obrigado, João. Boa noite também. Boa noite, pessoal.